Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para este domingo, dia 25 de agosto aí, galerinha. Separei aqui 36 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza, galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir o primeiro palpite de hoje. Liga Alemã, Leipzig vs Frankfurt. A equipe do Leipzig aí é uma equipe que vem de 4 vitórias e apenas uma derrota nos últimos 5 jogos. A equipe do Frankfurt vem de 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos aí, uma vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar jogo de ambas as equipes marcam jogo acima de 1,5 gols. Hertha vs Wolfsburgo. A equipe do Hertha aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do Wolfsburgo vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates, 2 vitórias e uma vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, uma vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Wolfsburgo, ou jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Série A, Goiás vs Internacional. A equipe do Goiás aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Internacional vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Internacional e uma vitória do Goiás. Partida que podemos cravar vitória com empate do Internacional, ou jogo acima de 1,5 gols. Santos vs Fortaleza. A equipe do Santos aí é uma equipe forte jogando como mandante, já que vem de 4 jogos de visibilidade, 4 vitórias seguidas. Nos últimos 5 jogos aí, apenas uma derrota. A equipe do Fortaleza aí vem oscilando bastante jogando como visitante. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Santos, ou jogo acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 confrontos aí, 4 empates e uma vitória do Santos. Vasco vs São Paulo. A equipe do Vasco aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. A equipe do São Paulo vem de 5 jogos de visibilidade aí, 5 vitórias seguidas nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do São Paulo e uma vitória do Vasco. Partida que podemos cravar vitória do São Paulo com empate, ou jogo acima de 1,5 gols. Avaí vs Corinthians. A equipe do Avaí aí é uma equipe que vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas, 2 empates. A equipe do Corinthians vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias, 3 empates. Nos últimos 5 confrontos aí, foram 3 vitórias do Corinthians e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Corinthians, o jogo acima de 1,5 gols. Ceará vs Flamengo. A equipe do Ceará aí é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. A equipe do Flamengo vem de 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota e uma vitória nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Ceará e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Flamengo, ou jogo acima de 1,5 gols. CSA vs Cruzeiro. A equipe do CSA aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. A equipe do Cruzeiro vem de 2 derrotas, 2 empates, uma vitória e uma derrota nas finalidades. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Cruzeiro, o jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Série B, América Mineiro vs Guarani. A equipe do América Mineiro aí é uma equipe forte, já que vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Guarani aí vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do América Mineiro, 1 do Guarani e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do América Mineiro, o jogo acima de 1,5 gols. Espanha, La Liga, Leganes vs Atlético de Madrid. A equipe do Leganes aí vem de 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. O Atlético de Madrid vem embalado aí, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Atlético de Madrid e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Atlético de Madrid, o jogo acima de 1,5 gols. Barcelona vs Betis. A equipe do Barcelona aí é uma equipe que vem de 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. O Betis vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Betis, 1 empate, 3 vitórias do Barcelona. Partida que podemos cravar vitória do Barcelona, que não venha tropeçar nesta partida. O jogo acima de 2,5 gols. França, Liga 1, Strasbourg vs Rennes. A equipe do Strasbourg aí
vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates. A equipe do Rennes vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Rennes e 2 vitórias do Strasbourg. Partida que podemos cravar vitória do Strasbourg com empate. O jogo acima de 1,5 gols. PSG versus Toulon. A equipe do PSG aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Toulon vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do PSG e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do PSG, o jogo acima de 2,5 gols. Inglaterra, campeonato inglês, Bournemouth versus Manchester City. A equipe do Bournemouth aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Manchester City aí vem de 3 vitórias, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Manchester City. Partida que podemos cravar vitória do Manchester City. O jogo de ambas as equipes marcam. Tottenham versus Newcastle. A equipe do Tottenham aí é uma equipe forte, jogando como mandante, mas vem oscilando bastante aí. 22 derrotas, 2 empates, 1 vitória, 1 derrota nas penalidades e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Newcastle aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, jogando como visitante. Nos últimos 5 confrontos aí foram 3 vitórias da equipe do, não, 4 vitórias da equipe do Tottenham e 1 vitória do Newcastle. Partida que podemos cravar vitória do Tottenham, o jogo acima de 1,5 gols. Wolves versus Burnley. A equipe do Wolves aí é uma equipe forte, vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates. A equipe do Burnley vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Burnley, 2 empates e 1 vitória do Wolves. Partida que podemos cravar vitória do Wolves com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Itália, Série A, AS Roma versus Genoa. A equipe da Roma aí é uma equipe que vem em 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Genoa também vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias da Roma. Partida que podemos cravar vitória da Roma, jogo de ambas as equipes marcam. Sampdoria versus Lazio. A equipe do Sampdoria aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. O Lazio vem de 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Lazio e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Lazio. O jogo de ambas as equipes marcam. Spal versus Atalanta. A equipe do Spal aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. O Atalanta vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Nos últimos 4 confrontos, 2 empates e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar vitória do Spal com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Torino versus Sassuolo. A equipe do Torino aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Sassuolo vem de 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Torino e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Torino. O jogo de ambas as equipes marcam. Argentina, Superliga, River Plate versus Talleres Córdoba. Do River Plate aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Talleres Córdoba vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do River Plate e 3 vitórias do Talleres Córdoba. Partida que podemos cravar vitória do River Plate, o jogo acima de 1,5 gols. Benfield versus Boca Juniors. A equipe do Benfield aí é uma equipe que vem de 3 derrotas e 2 vitórias. O Boca Juniors vem de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Boca Juniors e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Boca Juniors. O jogo acima de 1,5 gols. Bolívia, divisão profissional, encerramento, Aurora versus Bolívar. A equipe do Aurora aí é uma equipe que vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O Bolívar vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias do Bolívar, 1 do Aurora e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória da equipe da Aurora com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Testrões versus Jorge Wistman. A equipe do Testrões aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
O Jorge Wilstermann vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Trestões, 1 empate e 1 vitória do Jorge Wilstermann. Partida que podemos cravar: vitória do Trestões com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Nacional Potosí vs Oriente Petroleiro. A equipe do Nacional Potosí é uma equipe forte, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. O Oriente Petroleiro vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Nacional e 2 vitórias do Oriente Petroleiro. Partida que podemos cravar: vitória do Nacional Potosí, o jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Série C, Juventude vs Ipiranga. A equipe do Juventude é uma equipe que vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Ipiranga vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Juventude e 1 vitória do Ipiranga. Partida que podemos cravar: vitória do Juventude com empate. O jogo abaixo de 2,5 gols. Paysandu vs Remo. A equipe do Paysandu aí é uma equipe forte, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates. A equipe do Remo vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Paysandu. O jogo abaixo de 2,5 gols. São José vs Volta Redonda. A equipe do São José aí é uma equipe que vem de uma derrota, 1 vitória e 3 empates. O Volta Redonda vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Partida que podemos cravar: vitória do São José com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Sub-20, Palmeiras vs Cruzeiros. A equipe do Palmeiras aí vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Cruzeiro vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Palmeiras e 1 vitória do Cruzeiro. Partida que podemos cravar: vitória do Palmeiras. O jogo acima de 1,5 gols. Chile, primeira divisão, Universidade de Chile vs Universidade Católica. A equipe da Universidade do Chile aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates, 2 vitórias. A Universidade Católica também vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate, 2 vitórias da Universidade, 2 vitórias da Universidade do Chile, 2 vitórias da Universidade Católica. Partida que podemos cravar: vitória da Universidade do Chile com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Liga Águila, encerramento da Colômbia, Patriotas vs Bucaramanga. A equipe do Patriotas aí é uma equipe que vem de 3 empates, 2 vitórias. O Bucaramanga vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Patriotas. O jogo acima de 1,5 gols. Petroleira vs Huila. A equipe do Petroleira aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. O Huila vem de 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Huila e 2 vitórias do Petroleira. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Petroleira. O jogo acima de 1,5 gols. Atlético Nacional vs Independiente Medellín. A equipe do Atlético Nacional aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Independiente Medellín também vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias. 1 vitória do Independiente Medellín, 2 vitórias do Atlético Nacional. Partida que podemos cravar: vitória do Atlético Nacional com empate. O jogo de ambas equipes marcam. América de Cali vs Enfigados. A equipe do América de Cali é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Enfigados também vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do América de Cali, 1 empate e 3 vitórias do Enfigados. Partida que podemos cravar: vitória do América de Cali com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Liga Pro do Equador é o Nacional vs Universidade Católica. A equipe do El Nacional aí vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A Universidade Católica vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias da Universidade Católica, 2 empates e 1 vitória do El Nacional. Partida que podemos cravar: vitória do El Nacional com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Macara vs Emelec.
A equipe do Macaraí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Emelec vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas, 2 empates e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Emelec e 2 empates. Partida em que podemos cravar vitória do Macara com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. E foi essa aí, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste domingão. Lembrando que estarei deixando aí na descrição do vídeo o link do nosso grupo do WhatsApp grátis. Também estarei deixando aí o link do nosso Instagram para que vocês possam nos seguir lá. Que logo logo estarei postando tripa dupla, bilhete pronto e muito mais. E logo logo estarei criando, galerinha, o nosso grupo VIP aí, ou assessoria se você preferir. Valeu, até o próximo vídeo, uma boa sorte.